como você acha que um gestor de frotas deveria começar para ele aprender a utilizar todos esses dados que são gerados, né? Eu Basicamente. acho que o primeiro passo é o gestor de frotas entender tudo que a ferramenta pode dar para ele. Uhum. Né? Muitas vezes você tem lá uma Uzi, né? Você tem um jato e Uhum. você está usando ele como um teco-teco. Sim. Você está usando ele como um revólver 38 quando você tem uma metralhadora. Então, compreender todos os recursos que as ferramentas dão e como você pode otimizá-la é muito importante. A gente não pode esquecer, né? O pessoal vai na academia todos os dias e treina os músculos, não é? Veja Exato. aí você, Marlon, um rapaz fortão, bonito aí. Você vai na academia todos os dias e treina. E as pessoas têm que entender que elas também precisam treinar a avaliação, a compreensão dos dados e das informações que elas pegam, para que elas possam a cada dia tirar mais proveito disso. Uhum. Se você tem uma ferramenta e se você usa ela apenas uma vez por dia, se você não entende todos os relatórios que ela pode te prover, se você não entende todas as informações que ela pode te dar, você acaba não tirando o máximo. É que nem você ter um usuário de Excel. Ok, você sabe, eu sei fazer a fórmula, eu pego a célula A mais a célula B, coloco A mais B, eu vou ter o resultado da soma. Mas isso é muito básico. Você sabe fazer uma macro, você sabe fazer uma regra, Uhum. entendeu? A mesma coisa acontece com o sistema. Então, entender o sistema, pegar o seu fornecedor de telemetria, compreender cada vez mais o que o sistema pode lhe dar, o que ele pode automatizar, quais são os alertas que ele pode te dar, quais são os relatórios que ele pode te gerar. É muito importante que o gestor de frotas tenha conhecimento de tudo que a ferramenta pode possibilitar ele. E, infelizmente, o histórico diz que muitas vezes você tem gente usando, às vezes, uma vez por mês a ferramenta. Sim. Não há como você se lembrar sempre de tirar todas as informações da ferramenta, mesmo que ela seja autoinformativa, que ela seja... o pessoal diz, olha, é tudo muito... Você pega o celular, ele é muito... Me fugiu a palavra aqui, né? Mas ele é... ele te induz Sim, aonde intuitivo. você tem que ir. Mas mesmo assim, entendeu? Você acaba não usando todos os recursos que a ferramenta te dá. Então, entender o que a ferramenta te dá, estar próximo do seu fornecedor, compartilhar com ele quais são as suas dores, o que você está buscando fazer, sem uma preocupação de ser julgado, ou de ser criticado, ou de ser colocado numa segunda condição, ela é muito importante também no meu ponto de vista. Perfeito. Você deu um exemplo excelente, que é o exemplo do Excel, né? As pessoas... Tem gente que usa o Excel para colocar ali uma informação numa célula... Fazer conta. Fazer uma tabela, né? Tem gente que já sabe mexer ali um pouquinho nas fórmulas. Exato. E tem gente que usa ali como se fosse até um sistema de gestão. Né? Faz um BI, faz um dashboard. E eu gostei muito desse exemplo, Fábio, porque realmente mostra que o nível de maturidade, o quanto que você deve conhecer de gestão de frotas é importante para que você use a tecnologia da melhor forma possível. Não é só implementar, né? Tem um lado humano que ele é muito importante nesse aspecto de, beleza, tem um monte de informação, mas eu preciso primeiro filtrar o que é informação relevante para a minha realidade naquele momento, né? O que é que eu vou fazer com aquela informação, né? O que aquela informação está me dizendo, primeiramente. O que a informação está dizendo. Está me dizendo. O que é que eu vou fazer a partir daquela informação, né? E como é que eu vou acompanhar isso depois também. Isso. Porque é importante que a gente tome ações baseadas em dados, mas depois acompanhe para ver se essa ação está realmente sendo efetiva, né? Porque a gente vai lá, beleza, tem um indicador de evento de uso de celular crescendo, beleza, vou aqui implementar minha política de frotas, não pode usar mais celular, né? Isso. Se usar celular vai ter uma certa punição.
mas depois esse número vai estar caindo? Não, é uma série de consequências, sim, Marley. Quando a gente fala de tomada de decisão, a gente tem que ter muito claro que a tomada de decisão vai ter lá suas consequências. Imagine, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que eles me pediram, a gente precisa fazer bafômetro. Sim. Então, a gente tinha que fazer o teste do bafômetro com os motoristas. E eu fiz uma pergunta antes da gente iniciar o trabalho, né? Porque eu sabia o que é que ia acontecer depois. A pergunta é, certo, eu faço, mas quando a gente flagrar o motorista que bebeu e dirigiu, qual vai ser a consequência? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Não existia ainda uma política contra o álcool bem definida, né? Pegou, não vai dirigir, mas já tem motorista. Quando eu for fazer o bafômetro, vai ter motorista reserva para quando a gente tirar aquele motorista da rota, o outro motorista poder assumir? Ninguém tinha pensado nisso ainda. Então, assim, é pensar na série de consequências que pode haver. O motorista vou começar a flagrar o motorista que está pegando o celular. Peguei, dei ali uma advertência por escrito, dei uma suspensão de 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o próximo passo é demissão. A empresa está preparada para demitir realmente? Porque demitir é custo. Exato. Demitir gera custo. A empresa vai realmente demitir o cara ou a gente vai passar até a última fase e depois não vai ter a condição de demitir? Então, é uma série de consequências que o gestor de frotas... Porque quando a gente fala de dados e informações, a gente está pensando naquilo que está chegando até nós. Sim. Aí a gente vai pensar naquilo que a gente pode fazer. E quando a gente pensar naquilo que a gente pode fazer, o gestor já tem que ter em mente que ele precisa entender qual vai ser a consequência disso lá na frente. Qual vai ser o impacto dentro da empresa, o impacto para o financeiro, o impacto para a operação, porque aquele motorista vai estar fora de operação, fora de escala, e eu vou ter que ter outro motorista para substituir, porque a operação não para. O setor de transporte ele é muito dinâmico, a entrega tem que acontecer, o transporte tem que acontecer, então... Qual o impacto que isso vai gerar e a empresa tem como suprir esses impactos? Né? Então, essas consequências também são geradores de medo. Sim. Né? Fábio deve ter passado por isso em algumas implantações, que até a pessoa tinha a informação, ele tinha um dado, transformava isso em informação, sabia o que fazer, mas muitas vezes ficava preso sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, porque a consequência não era absorvida. Você está coberto de razão, Flávio, e eu acho que isso é muito importante. E aí a gente passa, né, por um caminho bastante difícil, complicado, mas ele vem atrelado a gente entender também que por isso é muito importante nós termos uma gestão, uma liderança que valorize também os condutores que fazem as coisas de forma correta. Eu sempre disse para os gestores de frota o seguinte, você nunca consegue conduzir, você nunca consegue... se você tiver... Quem tem cachorro? Eu tenho um cachorro. É uma filha para mim aqui, a minha doguinha Cookie. Se eu brigar com ela e se eu só criticar quando ela faz coisa errada, ela não vai lá fazer o cocô e o xixi no tapetinho. Mas toda vez que eu apremio, porque ela vai lá e faz o cocô e o xixi no tapetinho e eu vou lá e dou um petisco para ela, ela acaba se conduzindo a fazer aquilo. Então esse é um ponto muito importante também, que é a gente não só se preocupar na gestão no que tange ao problema quando ele ocorre ou as dificuldades, mas a gente passar a premiar e a valorizar o condutor que vai bem. Sim. Para que o outro se sinta incentivado a ir também bem. Você falou, eu tenho casos de clientes que geraram, por causa do controle, como você consegue controlar o excesso de velocidade na via, muitas empresas implementaram a carteira de habilitação virtual. Isso. Olha, você não tomou uma multa, mas se você tivesse
Se toda vez que você excedeu a velocidade da via tivesse lá um fiscal e você tivesse sido autuado, você teria perdido a sua carteira. Tipo um simulado. Então eles fazem esse jogo internamente para mostrar pro condutor que ele perdeu a sua carteira, ele teria perdido a sua carteira se ele tivesse sido abordado por uma fiscalização. Por um outro lado, também eles tinham a premiação de todos os condutores e se dava um foco maior naquele condutor que, olha, poxa, você saiu de uma nota 80 para uma nota 90, você foi o melhor condutor do mês, você foi o condutor que menos consumiu combustível porque que teve uma maior otimização do quilômetros por litro dentro das suas condições, porque a gente sabe, uma operação rodoviária é diferente de uma operação urbana. Mas você consegue identificar o condutor que está com uma operação urbana de uma operação rodoviária. Você colocou muito bem, né, Flávio, a questão do ônibus. O que acontece? Você pode ter uma linha de ônibus na qual o seu ônibus vive lotado e você tem uma linha de ônibus ao qual o seu ônibus não vive tão lotado. Então, obviamente, um ônibus que tem uma maior utilização, com mais gente dentro, ele vai ter um quilômetros por litro diferente. Sim. E a gente mostrar para eles que a gente sabe que isso está acontecendo e valorizar essas diferenças e os premiar de acordo com a performance também é muito importante para que eles vejam que a ferramenta está trazendo para eles benefício e não só controle.